Boa tarde, boa tarde. Só esperando o pessoal chegar, a gente já segue, tá? A gente já começa. Boa tarde. Boa tarde. O pessoal tá chegando aí. Mais alguns minutinhos para entrar mais gente, a gente já começa, tá? Beleza.
Bom, vamos nessa, galera. Vamos começando. À medida que o pessoal for chegando, vai se interagindo, vai integrando, tá? Antes da gente entrar no tema, deixa eu me apresentar e apresentar para vocês como é a ideia do nosso encontro de hoje. Eu me chamo Renato, sou agente de implantação aqui do sistema. É, Vocês todos, provavelmente a maioria, pelo menos, deve estar em processo de implantação ou esteve recentemente. Nós estamos passando esse material, esse conteúdo também para clientes que implantaram recente, que estão precisando relembrar ou que queiram, né, revisitar para relembrar de todos os detalhes. É, e dentro disso tudo, nós vamos trabalhar basicamente o entendimento do processo do Evo como um todo até outubro, tá? Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre o processo de vendas e administração do perfil do cliente, né? Então, tudo que vocês têm disponível no sistema para fazer venda, cadastrar leads, captar leads e trabalhar qualquer situação que vocês tenham dentro do sistema em relação a essa parte comercial. Sobre o dia de hoje, eu quero combinar com vocês o seguinte: qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar, vocês vão poder esclarecer comigo. Eu vou pedir só para que vocês mantenham o microfone fechado enquanto eu estou passando aqui com vocês, tá? Para a gente não gerar novas dúvidas por interrupção, eu vou fazer da seguinte maneira: em certos momentos eu vou parar e perguntar, para saber das dúvidas de vocês, para pedir, saber como é que está o processo e ler o chat aqui da reunião. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser, esclarecer alguma coisa, você pode também mandar no chat aqui do Zoom, que eu tô de olho nele aqui, e nesses momentos de parada eu vou falar dele. E esses momentos de parada são também pensando nessa questão de não, da interrupção não gerar dúvida, né? Então, terminar aquele conteúdo, aí a gente fala das dúvidas que surgirem e de quaisquer que seja, tá? Se for algo fora do tema de hoje, eu dou uma pincelada e explico que, vamos falar melhor em tal treinamento ou coisas nesse sentido, tá? Então fiquem à vontade para escrever, fiquem à vontade para reagir, tá? E aí, quando eu fizer os intervalos para esclarecer dúvidas, também eu vou ouvir tudo que vocês tiverem para falar. Tô só mutando aqui uma guia, senão eu vou ficar maluco. Beleza. E aí, para todo mundo ficar também alinhado, essa reunião está sendo gravada, esse webinar está sendo gravado, então nós vamos disponibilizar nos nossos canais para vocês que estão participando e para todos que quiserem ver esse material de hoje, todos vão conseguir visualizar depois, tá? É, Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E então, vamos lá. Estamos aqui no Evo, tá? Então, a tela que vocês estão vendo é a tela do meu sistema, tá? Eu vou usar uma base de testes minha que é muito semelhante à de vocês, então não se preocupem, vocês vão ter basicamente as mesmas coisas que eu, tá? Não existe aí o risco de a base estar diferente ou de você estar muito diferente do meu, a não ser questões de configuração, né? Então, o padrão de contratos que tem no meu pode estar diferente do padrão do seu, mas são tudo configurações é, do próprio sistema, é mais uma questão de opção. O processo de venda em si é praticamente o mesmo em tudo, tá? Eu vou tentar falar de todas as variáveis de vendas aqui, para a gente estar bem coberto em todas as frentes, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que envolve a venda é o formulário em si que o seu time vai preencher, tá? Então, como eu estou no sistema, estou falando de venda feita pelo Evo, pelo seu time. A primeira coisa é a gente padronizar o formuláriozinho que o time vai usar para cadastrar alguém. Isso fica aqui no campo configurações, no menu, perdão, configurações, no campo campos obrigatórios. Aqui é onde a gente pré-define e faz as configurações desse formulário, tá? A primeira parte aqui em cima, ele fala de um âmbito geral, tanto de clientes quanto de oportunidades. Então aqui eu tenho a primeira opção, cadastro em maiúsculo,
permite que, independente de eu ter escrito com a primeira letra maiúscula ou não, tudo em minúsculo, quando salvar, o nome inteiro vai ficar em caixa alta, tudo em maiúsculo, como se eu tivesse escrito com caps lock ligado, tá? A primeira opção, permitir duplicar, a segunda opção, permitir duplicar o número do CPF, é para que o sistema permita que mais de um cadastro use o mesmo número. Hoje, essa situação é bem rara, tá? Hoje nós não temos mais necessidade disso, porque o sistema tem uma conexão com o responsável, onde eu consigo colocar uma conexão tão forte a ponto de até acesso ao aplicativo ser feito por ela, sem eu ter que colocar no perfil do aluno os dados do responsável. E aí a gente pode ter questão de responsável menor de idade ou até maior de idade. Então, marido e mulher, quem paga é o marido, ele é o responsável financeiro. Então, toda essa conexão pode acontecer sem ter que fazer esse tipo de manobra, tá? Então, em resumo, no perfil de cadastro do cliente, o CPF do cliente. Ah, meu cliente é menor de idade. Põe o dele mesmo. E lá na conexão de responsável, você põe o do pai. E-mail a mesma coisa, telefone a mesma coisa, tá? Até porque isso diz respeito ao acesso do aplicativo também. Então, se o menor de idade vai acessar o próprio app para ver treino e tudo mais, e resgatar a senha, fazer login, tem que ser os dados dele. Se for os dados do pai, ele vai ter dificuldade para fazer esses acessos, tá? O campo seguinte permite CPF duplicado na venda online e o de baixo e-mail duplicado na venda online. Esses dois são para você não perder venda pelo site, pelo link de vendas, por todas as versões de vendas digitais que o Evo tem. A ideia disso aqui é o seguinte: pensa que você tem uma base de clientes grande, tem muito cliente antigo. Há meses ou anos atrás você teve um cliente ativo que não está mais, e aí ele entrou no seu site, no seu link de campanha, gostou da sua campanha e decidiu voltar a treinar. E ele foi lá comprar sozinho pelo link. Se essa opção não tiver habilitada, o sistema vai forçar ele a logar pelo e-mail, pelo celular antigo. E se ele não tem mais acesso ao e-mail ou telefone, você vai perder uma venda. Então, para isso não acontecer, ele permite o CPF duplicado e e-mail duplicado. E aí, depois que a venda online, que ele fizer a venda, tiver tudo certo, você, pelo Evo, vai conseguir mesclar o cadastro novo com o antigo. Então, quando ele vier fazer o primeiro acesso, você vai procurar ele, o sistema vai criticar e-mail duplicado, CPF duplicado, porque dentro do Evo, pelo navegador, como nós estamos agora aqui na minha tela, ele valida e aí você pode mesclar depois, que aí você já vai saber, comprou online, beleza. Foi aquela mecânica lá para não perder venda. Agora eu mesclo e fica tudo certo, tá? A próxima opção é não permitir carteirinha duplicada entre as unidades. Para você que tem mais de uma unidade no Evo, que aí você vai fazer a troca de filiais aqui por cima, né, no canto direito superior, nós temos no campo de cadastro do cliente um campo chamado carteirinha. Ele é um campo para acesso, controle de acesso, seja teclado numérico para digitar ou carteirinha mesmo. Essa é mais rara, mas ainda tem academia que usa aquelas academias que tem o leitor, a catraca tem um leitor de código de barras e ele disponibiliza carteirinhas para o cliente. Nesses casos, o que que acontece? O padrão do Evo é o código de cadastro de acesso é o ID do cliente. Mas você pode precisar do campo carteirinha para pôr um código diferente ou para a própria carteirinha. Geralmente, se você usa ela, ela tem um código próprio que você tem que pôr ali para a catraca enxergar. E aí, com essa opção habilitada, o número que já foi usado em uma unidade não pode ser usado em outra. Porque se você tem mais de uma unidade, o aluno de uma pode precisar entrar na outra. E o EVO ele faz a gestão de acesso multifilial, ou seja, cadastrado uma vez em uma unidade, não precisa repetir em outra e recadastrar o acesso em outra. Para não dar problema, não pode duplicar. Então, é importante habilitar isso aqui se você tem ou pretende ter mais de uma filial, tá? Não interfere no ID. Se você for trabalhar com o ID do Evo como informação, nem se preocupa. Naturalmente, o ID do Evo não repete e o ID do Evo ele respeita a ordem numérica entre filiais, tá? E a última opção é para bloquear a edição de município e do estado no cadastro do cliente. Depois de preenchido, coloquei o CEP, ele valida, e aí eu não posso mexer município e estado, porque isso veio pelo CEP, e aí para congelar o campo para não ter problema de endereço inválido, tá? Essas são as configurações gerais. Na parte de baixo, a gente tem agora a aba Oportunidades e Cliente. São duas etapas, porque no Evo, todo o cadastro
passa pelas duas. A oportunidade é o visitante, é o lead, é quem ainda não é cliente, mas eu vou pôr no sistema para fazer qualquer controle ou jornada de um lead, aquecimento de lead para venda, etc. Nesse caso, a aba oportunidade, eu estou pré-definindo o formulário de cadastro dentro do sistema, que é o que eu tenho nesse botão aqui, ó, no canto direito superior, é o formulário que aparece aqui de primeira instância. O meu já está mais ou menos configurado do jeito que a gente costuma recomendar, para não ser longo, mas também não faltar dados, tá? Principalmente porque é oportunidade. Se você estiver pensando, por exemplo, estou cadastrando um lead que está distante de querer fechar, ele não está muito interessado, eu não posso exigir muita informação, porque eu vou afastar esse lead. Se ele está a um fio de não querer mais conversar comigo, aí que ele não vai querer. Então, o formulário está simples, com dados necessários e uns acréscimos opcionais para você poder mensurar isso e fazer o cadastro de acordo. Então vamos entender. Na aba oportunidades, nome, gênero e tipo de visita é compulsório, não dá para tirar, por isso que ele está assim, cinzinha, tá? E aí nós temos aqui informações. Eu deixei só a data de nascimento como exibir. Quando está só exibir é opcional. Então vai estar no formulário, mas não vai obrigar a preencher. Os outros não coloquei na etapa de oportunidade, tá? Para não dificultar o processo de entrada do lead. Se você recebe muitos clientes estrangeiros, eu aconselho também pôr a nacionalidade como opcional. Opcional porque se for brasileiro, você não precisa mexer, não precisa preencher. Se ele for de fora do Brasil, quando você escolher outra nacionalidade, o campo CPF se torna campo passaporte. E aí ele muda o documento referência, tá? Endereço também não coloquei nada, relembrando que eu estou na etapa de oportunidade, né? Então, para oportunidade não é importante esses dados. Agora, contatos, celular e e-mail eu pus obrigatório, porque preciso ter contato dos meus leads para fazer sentido eu ter leads, né? Para eu fazer contato, para eu aquecer ele, conversar com ele. Mais para baixo, responsável pelo cliente, eu deixei exibir. Então, no meu caso, no meu negócio, em teoria, eu tenho menores de idade, deixei assim. E se você quiser fazer um controle refinado de leads para aquecer, para vender, a parte de interações pode ser interessante utilizar. Como conheceu? Para conhecer as ferramentas de marketing. Você pode até pôr como obrigatório se quiser. Se você está botando dinheiro em marketing campanha, é bom pôr obrigatório porque isso vai te dar o retorno. Você vai saber pelo Evo se o seu investimento está dando certo. Se está captando lead, se está convertendo lead por tipo de investimento feito, tá? Consultor, só se quem fez o atendimento não for a mesma pessoa que está cadastrando no sistema, ou seja, meu usuário não é quem está fazendo, mas o Gabriel foi quem fez. Eu só estou lançando no Evo para ele. Então, nesse caso, você pode exibir esse campo para que você, usuário, possa trocar ali na hora, tá? Isso define quem é o consultor responsável. Sem mexer nesse campo, eu sou, porque eu estou cadastrando, tá? Automaticamente, quem cadastra é o consultor, a menos que troque nesse campo. Essa é a ideia. Indicação, caso um outro cliente tenha indicado. Interesses, modalidades que o cliente disse que gostaria de fazer, tá? O passo atual seria etapas de um funil de vendas. Então, se você tem etapas que o seu consultor precisa cumprir com os leads, né, para que você planejou um processo para aquecer lead e assim então vender, o passo atual é o lugar onde você cadastra cada passo e ele registra cada passo feito e também usa como referência para ver os próximos, tá? E o temperatura também na questão do lead, para aquecimento de lead, né? Ele basicamente vai do gelado ao quente. Então é gelado, frio, morno e quente. E aí você tem como utilizar ele combinado com o passo atual para saber exatamente o momento do lead, conseguir refinar melhor e tratar melhor também para fazer um aquecimento mais efetivo, tá? Aí temos os campos carteirinha, Wellhub ID e observações. A maioria não precisa selecionar, tá? Ah, Renato, mas eu preciso dos dados que você não clicou depois. Como é que fica? Depois que você cadastrar e salvar, você consegue entrar no perfil dessa pessoa e preencher com mais dados lá. Então, se é um dado pontual que quase nunca você pede, mas você tem e quer preencher, depois que terminar o formulário, você vai lá e preenche direto na aba cadastro, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Na aba cliente, agora eu coloquei os dados para conversão. Então, ele decidiu comprar plano, ele realmente vai comprar um plano. Então, nascimento obrigatório, nacionalidade opcional, CPF obrigatório, RG opcional
endereço completo, obrigatório, tá? O RG eu não pus opcional porque hoje a utilidade efetiva do RG é menor que a do CPF. Principalmente porque aqui a gente está falando de cobrança e emissão de nota fiscal. CPF é fundamental, assim como data de nascimento e endereço. O RG não. E aí, para não impactar, tem gente que não lembra número, que não consulta, tem gente que nem usa mais o RG, deixa como opcional para você não perder venda, para não acabar deixando de vender por causa de um campo no formulário, né? E lá embaixo, acrescentei só o responsável financeiro, CPF, tá? Então aqui ele vai pedir o CPF do responsável financeiro. Qualquer outro campo que você quiser acrescentar, só ir clicando, tem campos de contato, vencimentos de exames e testes, contatos de emergência, outros como opções para não permitir disparos, inscrição municipal e outras coisas, tá? No caso do ElRBD, a integração traz o código sozinho. O ElRBD, para quem não está familiarizado ainda com o nome, é a mesma coisa que o Gympass, tá? A empresa Gympass mudou de nome para o ElHub. Esse ID seria o ID do aluno. A integração traz o cadastro só por conta própria. Você só vai precisar preencher isso aqui se antes do cliente fazer qualquer coisa no app, você quer cadastrar no sistema. Se ele fizer primeiro, já vai ter um cadastro no sistema com o código, então você não precisa do campo, tá? Antes de eu prosseguir com o teste de vendas, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade para mandar aí no chat do sistema, do Zoom, ou se quiser abrir o microfone, levantar a mão para poder abrir o microfone também, para a gente ir por ordem, pode ficar à vontade, tá? Beleza, eu vou seguindo então, mas se tiver alguém, pode se manifestar, tá? Que aí a gente retoma. Beleza. Em qualquer tela do Evo que você tiver, eu vou dar o exemplo essa, que é a própria tela, uma tela de configuração, mas eu posso estar em qualquer, prescrevendo um treino, gerenciando a grade, olhando os dados, os detalhes dos contratos de um cliente. Essa tarja aqui em cima vai ser constante, do jeito que ela tá? E entre elas eu tenho dois botões aqui que fazem sentido no que a gente está vendo hoje, que um é um novo cadastro e o outro é uma nova venda. Então, se a pessoa quer vender, ela quer comprar, você pode vir direto em nova venda e procurar ela aqui. Não achou o cadastro? Você pode clicar em novo cadastro e começar um cadastro novo da pessoa se ela não está no sistema, tá? Ou se você já sabe que ela não está, você vai ter que cadastrar de qualquer jeito, você pode vir direto em novo cadastro. Então, qualquer tela que você tiver, você consegue iniciar um processo de venda sem problema para não perder essa oportunidade, tá? Então vamos lá, eu vou cadastrar aqui um visitante para a gente ter como modelo, tá? Então eu vou chamar aqui Maria Nascimento de Oliveira. Estou colocando um nome muito específico porque eu já tenho vários cadastros de teste aqui para a gente achar facilmente, tá? Gênero feminino. Aqui, ó, campos que não têm asterisco não são obrigatórios preencher, tá? Eu vou preencher só o nascimento para vocês verem e o outro não. No campo de data, ó, eu tô aqui em setembro de 2025, que é o dia de hoje. Posso clicar aqui em cima, eu recuei para a etapa de ano, então eu posso navegar. Aí digamos que ela é de 89, ela é de março de 89, dia 15. Ó lá, ó, preencheu. Ou eu poderia ter escrito nesse campo direto, só digitado e ele já entraria, tá? Telefone, vamos colocar um telefone fictício, tá? Eu só coloquei números em sequência, tá? Então eu vou pôr aqui um e-mail fictício também. Maria ND olivia@nãotem.com. Esse e-mail não existe, tá? Tipo de visita. Essa lista é fixa, tá? E aí nós temos pessoal, e-mail, telefone, outros e convite. O convite eu sempre recomendo não usar, tá? Por quê? O convite ele é para um link que o seu aluno vai criar dentro do aplicativo do aluno para convidar outro. Então lá ele vai gerar um link no para enviar pelo WhatsApp. O próprio app vai auxiliar nisso. E a pessoa que entrar no link e se inscrever, no tipo de visita e como conheceu, vai vir convite. Então, essa é a forma de você identificar quem veio pelo link de indicação do app do aluno. Se você colocar convite aqui em manual, você vai poluir esse relatório. E aí você não vai poder mais confiar nele. Então, não usem tipo de visita e o como conhecer o convite, tá? Vai ter um aqui também, ó, convite. Então, beleza. Tipo de visita escolhi o pessoal, significa que ele estava na recepção falando comigo, tá? Interesses. Na maioria dos casos, quando você vier aqui, não vai ter nada. Ou
se o seu sistema é novo e você está usando a primeira unidade, vai ter uma lista padrão, tá? O interesse são basicamente as modalidades de treino que o cliente disse para você que quer fazer. Eu sempre recomendo, inclusive, cadastrar modalidades que não fazem parte do seu nicho, mas ele diz que quer fazer. Por quê? Pode se tornar um indicador para você, por exemplo, no futuro abrir um negócio novo de outro nicho, ou expandir o seu atual para mais nichos, ou fechar uma parceria. Então, se você tiver um dia pensando nisso, você vai poder usar a sua própria base de clientes como uma análise inicial de leads para esse novo nicho, para esse novo negócio, tá? Então, cadastra, mesmo que não seja da sua modalidade, cadastra. Você vai clicar no mais à direita, vai ter a lista aqui. Se sua base estiver zerada, não vai ter nada. Você vai pôr um nome, clicar em mais, ele vai se tornar um item dessa lista. É basicamente isso. Depois de adicionar os itens na lista, você vem aqui no campo interessados e clica nas opções que o cliente te passou, tá? Como conheceu? A mecânica de cadastro de itens na lista é igual a essa aqui, tá? Passo atual também. Mas o como conheceu é ferramentas de marketing, tá? Ele vem com algumas listas, mesmo esquema, tá? Se a unidade, se o sistema é novo, vai estar preenchido. Se a unidade nova, vai estar em branco. Você clica no mais à direita para cadastrar. E aí você vai colocar aqui, eu vi no Instagram, também passei na porta, um amigo meu me indicou e eu também vi no Facebook, sei lá. Então, eu tenho tudo isso registrado para quando eu for fazer levantamentos das ferramentas de marketing, tá? Passo atual, mesma coisa. Aqui já é aquela lista que eu falei para vocês, o funil de vendas. Então, se você criou etapas para ser feitas no funil de vendas, você vai pôr todas elas aqui, basicamente. Então, ele vai colocar, por exemplo, digamos que a sua primeira etapa fosse, eu vou até colocar aqui, ó, é, cadastro no sistema presencialmente. É uma das primeiras passos da sua lista. Então, vem aqui, ó, cadastro no sistema presencialmente. É o que eu acabei de fazer. Então, na hora que for levantar, eu vou ver lá quem está nesse passo. Esse aqui é um dos casos. Temperatura. Conversando com o cliente, eu vi que ele está mais ou menos, ele está meio em dúvida, mas também não significa um nada. Então, eu posso pôr ele em frio ou morno, tá? E essa é uma análise que cada um vai fazer, tá? É uma coisa mais pessoal. E se ele foi indicado por outra pessoa, que eu procuro o nome de quem indicou, vai aparecer aqui embaixo, ó, e aí o cliente Renato quem indicou. Então, aqui eu criei uma conexão, ok? Preenchidos os dados, clique em salvar, pronto. Essa oportunidade, esse visitante está cadastrado no sistema, tá? Agora, o que que eu tenho que fazer? Se, é, se ele já está comprando o plano, eu clico em converter para abrir o formulário de oportunidade já e eu seguir o processo direto. Se não, se esse cliente não está ficando comigo, ele desistiu. é, é, Na verdade, né? Seria o lead, ele foi embora e eu vou continuar trabalhando com ele. Ele ainda não decidiu virar cliente. Eu posso fechar isso aqui e seguir com a minha vida, tá? Quando eu volto lá ou quando eu pesquisar aqui em cima, eu vou achar ele aqui, ó. Nesse caso, tá aqui, ó. Esse é o cadastro do visitante da Maria, né? Então, eu tenho aqui um resumo dos dados cadastrais com as coisas que eu coloquei, a temperatura, interesse, tá tudo aqui, tá? Na aba cadastro, eu vou ter todos os campos, ó, em parte de interações, eu tenho o consultor, o passo atual, temperatura. Então, se você for trabalhar o lead, aí eu posso trocar o passo atual à medida que eu faço os próximos detalhes, né? Então, fez uma ligação, aí eu troco aqui. Então, eu posso ir fazendo isso por aqui também, ajustando temperatura, que aí isso me auxilia nas ferramentas de CRM, né? As ferramentas de controle de carteira. Se precisar adicionar qualquer outro cadastro, tá aqui. Se esse cadastro que eu fiz for de um personal, aqui, ó, informações, selecionar tipo. Eu tenho pessoa física e jurídica, tá? E aí, cadê? Eu só não lembro, tem um flagzinho pro personal. Eu acho que pro personal deve ser só depois de converter. Eu acho que é só depois de converter para cliente, tá? Que vai ter uma caixinha que você clica falando que ele é personal e aí vai aparecer o campo CREF para você incrementar, tá? Aqui já seria se o cadastro for pessoa jurídica, tá? Temos aqui a parte da profissão, você pode cadastrar uma lista de profissões e tal, e qualquer outro campo que não foi preenchido ainda que você captar a informação, informações de contato e tal, a gente preenche aqui, tá? Na aba documentos, onde eu posso anexar documentos, então aqui, esses todos são padrão do sistema,
parquet, padrão de sistema, termo de uso, política de privacidade, termo de acesso. Eu configurei eles todos, então o sistema já gerou eles todos, tá? Esses três praticamente vão para o aplicativo do aluno, exclusivamente aplicativo do aluno, tá? E o Parquet, ele vai aplicativo do aluno, e-mail também, para ele receber o link e assinar pelo e-mail, também tem essa opção. Aqui em upload de documentos, eu posso, por exemplo, pegar uma foto do documento de identidade, alguma coisa assim. Eu posso colocar aqui. Eu venho, coloco na descrição o nome do documento, em tipo, a categoria. Aqui em buscar arquivo, eu vou anexar uma imagem do meu computador, vou navegar e anexar. E quando eu clico em enviar, ele se torna outro item nessa lista, tá? E por fim, responsáveis, a conexão que eu comentei. Se eu tivesse preenchido lá no formulário, ele já estaria aqui numa lista, tá? Se eu estou cadastrando agora e ele não é cliente Evo, o responsável não é meu aluno, eu venho na segunda opção, nome e CPF é obrigatório, o restante é opcional. Habilitei a caixinha responsável financeiro, o Evo vai entender e quando ele pegar dados para emissão de nota, emissão de boleto, cobrança, ele vai pegar o nome e o CPF do responsável e não o que eu coloquei lá no cadastro, que aquele é do aluno. Se eu habilitar permitir acesso aos dados e tiver um e-mail aqui, o Fit é o aplicativo do aluno. Então, o que que vai rolar? O responsável vai entrar no aplicativo, vai fazer o login usando o e-mail dele e ele vai acessar o perfil do dependente dele, tá? Agora, se o responsável é cliente, eu só preciso procurar ele aqui, conectar. Então, o perfil do Renato, que é meu cliente, está conectado, e eu vou dizer se ele é responsável financeiro e se ele é também responsável do aplicativo do aluno. Então, dessa forma, o Renato, por dentro do próprio app, troca para o perfil da Maria, tá? E aí fica assim, ó, quando eu tenho um responsável. O e-mail dele, o celular dele, o CPF dele, o nome, se é responsável financeiro, se é do aplicativo e se tem aula experimental, tá? Aí eu posso editar para mexer nessas coisas ou excluir na lixeirinha aqui. Hum. Outras coisas nós vamos ver também no perfil de cliente, como aba financeiros. Isso aqui é igualzinho lá, eu vou explicar melhor quando a gente estiver falando de um cliente, tá? Aba vendas também é igual, aba atividades é bem semelhante, então a gente vai falar disso lá, tá? Aba turmas também. O perfil é diferente um pouquinho, porque o perfil de oportunidade ele compila coisas que no perfil de cliente são abas. Por exemplo, a parte de disparos aqui, ó, CRM. Quero me comunicar com esse lead. Quero mandar um e-mail para ele, quero mandar uma mensagem de WhatsApp para ele, quero falar com alguma coisa com a Maria. Então aqui em cima, ó, eu tenho as possibilidades de registro do CRM, para quem não está acostumado com o termo, CRM é uma ferramenta de comunicação, ferramenta de administração do cliente, tá? Então, você basicamente vai conseguir falar com o seu cliente aqui, e é uma forma de você. É uma ferramenta que você usa para aquecer o lead, para manter a relação com o seu cliente, tá? Então, a primeira aqui, opção é nova visita. Clicando aqui, você vai registrar uma visita que aconteceu. Então, o cliente veio até a academia, você vai clicar aqui no calendário, vai escolher o dia que ele veio, tá? Digamos que ele veio hoje de novo que acho que ele está registrando, só está apertadinho ali. E aí você põe na mensagem o que aconteceu. Então, o cliente veio conhecer melhor as modalidades que oferecemos, mostrei um pouco do ambiente e falamos das condições comerciais do momento. Um exemplo simples, tá? Só para a gente preencher e ver como fica. Cliquei em enviar. Então, aqui embaixo, ó, eu vou ter todos os históricos de comunicação que o sistema gerou, tá? Então, eu só voltei aqui para ele atualizar. Então, agora ele registrou mais um, ó, visita presencial. Então, tenho aqui o que eu acabei de escrever. Se eu clicar na setinha para baixo, ele carrega tudo. Dia, data e horário do lançamento e quem disparou, tá? Temos nova ligação. A ligação, se eu não clicar em agendar, eu estou informando que eu liguei, tá? Então, só de preencher assunto e mensagem, eu vou dizer o que foi conversado nessa ligação, tá? Então, vou colocar aqui, ó, agendamento de aula
experimental. Liguei para o lead oferecendo uma aula experimental para conhecer melhor as modalidades. Agendamos para esta semana. Um exemplo, tá? Então eu já liguei. Eu vou clicar em enviar, ele vai criar uma tarefa como concluída, tá? Vocês vão ouvir muito disso de tarefa ligação, tarefa ligação. Isso é um recurso do CRM do Evo que ou eu crio aqui no perfil do cliente, como eu fiz agora, uma tarefa concluída, ou se eu clico em agendar e escolho uma data no futuro, eu estou criando uma tarefa para o consultor, no dia que eu escolher, fazer essa ligação. E aí ele tem que tratar com a pessoa o que eu escrever aqui no assunto. Também posso fazer isso via automações, tá? Aqui eu estou mostrando só o pontual. O novo e-mail é uma outra situação, tá? Aqui eu atualizei, ó, aqui a tarefa ligação, status finalizada. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a ocorrência, a mensagem antiga. Nova mensagem não tem porque eu criei do zero, tá? Aqui seria a mensagem original e quando eu concluo a tarefa, eu posso pôr uma mensagem para confirmar ou não o que foi feito. Mas nesse caso ele já entrou finalizado, por isso tem uma só. No novo e-mail, eu vou literalmente escrever um e-mail e enviar por dentro do sistema. O próprio Evo vai mandar para o e-mail do cliente, que é esse que está aqui. Então, eu posso escolher aqui título, coloco uma mensagem e na opção de ligação já vimos o template e aqui também. O template é uma ferramenta do CRM também. Isso a gente vai falar melhor no dia do CRM, mas eu posso criar mensagens padrão, que aqui eu só escolho, ela carrega no campo, é só enviar, tá? No caso do e-mail, além do assunto e do corpo, eu tenho tags. O que que as tags fazem? Auto-preenchem o e-mail com a informação que eu pedi. Então, aqui, ó, nome e primeiro nome. Esse é o nome completo, esse é só o primeiro. Então, eu vou copiar aqui, ó. Olá, como vai? O que que vai acontecer? Quando eu fizer o envio, ele vai trocar isso tudo que eu copiei por Maria, porque o primeiro nome dela é Maria, tá? No cadastro, tá? Eu posso pôr aqui logo para inserir o logo do meu negócio. Então, fiz uma assinatura lá embaixo, quero o logo. Coloco essa tag e ele puxa o logo. Aí temos aqui nome da empresa, nome fantasia, razão social, CNPJ. Tudo isso são tags que puxam lá na configuração do sistema os dados da empresa, link do parquet e esse link de pagamento se ele tiver pendências financeiras. Essa tag vai substituir pelo link onde tem todas as pendências somadas para ele pagar. Ele entra, loga e paga. Então também é uma opção de cobrança, tá? SMS. Também temos template ou mensagem direta. A diferença do SMS é que tem que comprar pacote para funcionar. Se você não comprou, ele não dispara, tá? Então aqui em cima você tem comprar pacote SMS. E aí você compra aqui e tal, paga, e aí vai funcionar. Se você não comprou, ele não dispara nada, tá? Nova mensagem no WhatsApp. Esse aqui basicamente vai abrir uma nova aba no web WhatsApp, abrindo uma conversa. Então eu vou mandar aqui, por exemplo, olá, tudo bem? Só para a gente ver. Clique em salvar, ele vai criar, ele abre uma nova aba. Esse é o número de celular do cliente que eu coloquei no perfil, a mensagem, e se eu clicar em iniciar conversa, ele abre o meu web WhatsApp já abrindo uma conversa com ele, tá? Se você integrou o Chat Pro, não vai fazer isso. Ele já vai mandar lá por dentro do Chat Pro, tá? Então, ele pode mudar nesse sentido. É, Depois eu tenho aqui a parte da notificação, que é esse sininho aqui, tá? Não é notificação no aplicativo do aluno. Isso aqui seria como se fosse um prontuário ou uma anotação. Só aparece aqui no perfil do cliente ou aqui em notificações na parte de baixo ou nesse sininho, tá? Vou pôr aqui, ó. Teste de notificação. Vou mandar isso aqui. Então, por exemplo, quando eu atualizar aqui embaixo, ó, notificações tem uma. Se eu atualizar o perfil do cliente, perfil aqui do lead, na verdade, da oportunidade, e eu vier aqui no sininho, eu acho aqui, ó, teste de notificação, que eu acabei de escrever, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, em resumo, isso aqui é a aba perfil da oportunidade, tá? Eu vi já uma pergunta no chat, eu já vou te responder, tá? Eu só para complementar a sua própria pergunta, consigo, não é que você perguntou, mas talvez essa dúvida surja. Antes de eu converter, eu consigo fazer venda para oportunidade. O que eu consigo vender para oportunidade? Serviços e produtos. Contrato não. Contrato é o que eu vendo para cliente, tá?
Eu vi que o pessoa tá com o nome de RH, mandou. Os planos não são negociados e pagos antecipadamente via cartão, ou isso fica por conta da gestão de cada um? No sistema é o seguinte, os planos a gente chama de contratos, tá? Lá, a tela no Evo chama contratos, mas é a mesma coisa. Você, primeiro, eles todos são pré-cadastrados no sistema. Então, se você ou se mais alguém aqui ainda não chegou nessa etapa, a gente vai pegar com vocês as informações, preparar o sistema, deixar os planos pré-cadastrados. E aí, você vai lançar no Evo, você tem que escolher uma opção e lançar. No máximo, você pode lançar um desconto, alguma coisa assim. Se você estiver falando de uma negociação assim, dividir em pagamentos diferentes, dar um desconto, alguma coisa. Dá para fazer, na tela de venda você vai lançar. Agora, se é uma condição toda diferente, não é recomendado, tá? Você pode ir lá e criar um contrato novo para um cliente, mas isso te gera muita dor de cabeça, nenhum controle na efetividade dos seus planos. E se amanhã ou depois você precisar fazer um levantamento para saber quais planos vendem mais, vendem menos, em quais investir mais e quais investir menos, você não vai ter como fazer. Porque você vai ter tanto plano diferente por causa de negociação, que você não vai saber qual é mais efetivo. Então a dica é centraliza em planos mais comuns e vai aplicando desconto e ajustes à medida do que acontecer. Já já eu vou mudar, eu vou fazer aqui converter, fazer venda, vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Primeiro eu quero mostrar uma venda para oportunidade, só para quando a gente chegar lá vocês entenderem a diferença, tá? Então, venda, eu tenho lá o carrinho lá em cima, que eu já falei para vocês, né, que você pode procurar, mas se você tiver no perfil da pessoa, tem aqui, ó, nova venda no botão verde, tá? Cliquei em nova venda, vou direto para a tela de vendas. No meu caso, eu já abri um caixa, mas quando vocês forem abrir a primeira venda do dia, ele vai pedir para abrir, vai ter um pop-up pedindo o valor inicial, que é o fundo de troco. Clique em abrir, caixa está aberto, tá? O caixa é individual por usuário. Cada usuário no sistema tem o seu só o próprio usuário ou alguém que tenha permissão mais elevada conseguem fechar esse caixa e o valor inicial tem que ser individual. Por exemplo, estou eu e a Michelle trabalhando juntos na recepção. Tem R$ 300 para nós dois usarmos. Nós dois colocamos lá na abertura de caixa R$ 300. Se a gente for fechar o caixa junto, vai faltar R$ 300 na mão de um dos dois. Porque só tinha 300 e os dois declararam 300. E os dois estão fechando caixa junto, cada um com as suas coisas. Então, nesse caso, qual seria o ideal? Ou dividir, ou ela declarar 300 e eu nada, por exemplo, tá? Então, cuidado com isso, só cada um com a sua partezinha, ou um com tudo, outro com nenhum, para não dar, depois na hora de fechar o caixa, não dar dor de cabeça. Então tá aqui, ó, tela de venda. Tem a aba produtos e a aba serviços, porque ele é uma oportunidade, tá até escrito aqui em cima, oportunidades, tá? Em produtos, eu vou procurar um nome do produto, começo a escrever, a lista de produtos vai aparecendo de acordo com a escrita, escolho o produto. Ele está comprando mais de um, aumenta a quantidade. Se eu quiser dar desconto, vai estar aqui, ó. Esses aqui eu cadastrei, tá? Em financeiro descontos, aqui do lado direito, esquerdo, perdão, eu cadastrei essas três variáveis de desconto. No caso de vocês, sistema novo, não vai ter isso aqui. Vai ter só o desconto livre e no caso do plano desconto e do serviço desconto por voucher, que são recursos padrão do sistema. Vou explicar melhor na venda de contrato, tá? Vou entrar melhor nisso. Mas só para vocês entenderem que aqui eu escolho o desconto ou no livre eu digito o valor, por exemplo, vai R$ 5, e ele já aplica o desconto lá embaixo, tá? Observações, motivo do desconto, qualquer outro detalhe que você queira colocar na venda. Tá tudo certo? Adicionar. O produto já entra lá na direita. Mesma coisa com serviço, tá? Então tá aqui, ó, todos os serviços que eu tenho. E aí, para vocês entenderem, o que que é serviço no Evo? Taxa ou sessão avulsa, basicamente. Avaliação física, eu posso estar lá vendendo como taxa ou por sessão avulsa, ambos. Posso agendar na grade uma avaliação, ou só está cobrando a taxa e ele vai e faz. Aula avulsa, pode ser só para cobrar, pode ser para agendar na grade. Se você, não trabalho com grade, com agendamento, só cobrança, só registro, é venda de serviço também, tá? Aí tem a massagem, que aí é um outro serviço que eu tenho, aluguel de armário e outras situações, day use, matrícula e assim vai, tá? Então, coloquei lá, por exemplo, avaliação física, adiciono, entrou no carrinho. Então, vou colocando todos os casos, tá?
Ah, eu vi aqui a mensagem da Michelle, ela perguntou se o sistema é controle entre franquia e franqueado ou somente franqueado. Esse é o sistema de operação da unidade, tá? A gente não está falando de rede aqui hoje, tá? É operação de vendas da própria unidade, basicamente. O Evo, ele tem uma unidade que chama administração geral, que é para administração, controle e indicadores da rede como um todo, tá? Mas não é franquia franqueado. Ele faz alterações em massa, levanta números da rede e tal, mas operacionalmente falando, ele não tem tanta interação, por exemplo, na parte de venda, ele não vai mexer muito, tá? Esse aqui que eu estou mostrando é da unidade. Essa unidade aqui é uma unidade fictícia minha, como se fosse uma academia única ou uma unidade de uma rede. A operação é a mesma, tá? Não muda nada. Então, aqui nesse caso, ó, eu vendi avaliação física para minha oportunidade, vendi duas mochilas para minha oportunidade, tá? Então, o total a pagar ficou em 145, o subtotal 150, desconto de R$ 5, que é o que eu dei aquela hora na mochila, tá até aqui, ó, para eu saber que foi desconto, tá? Agora eu vou clicar em receber e vou para a tela de lançar pagamentos. Então agora eu vou lançar como o cliente pagou. Então vocês perceberam que a lógica é muito parecida com uma compra online? É meio que um sistema de carrinho depois lançamento de pagamento, né? Então eu tenho aqui algumas opções. É, No caso de cartões, tá? Eu tenho a minha base, ela é por ser uma base de teste, ela não tem a opção da transação online. Então, vocês que integrarem o processo para vender recorrência, vender online no site, vai ter uma outra opção aqui online, onde o próprio sistema cobra. A opção maquininha é para você informar o sistema o que você fez na sua maquininha de cartão na vida real, tá? Então, digamos que esse cliente pagou esses 145 no crédito à vista. Então, aqui, cartões tipo crédito, transação maquininha, em adquirente barra bandeira, eu vou escolher a maquininha de cartão que eu uso e a bandeira do cartão do cliente. Então, digamos que o meu caso aqui, a minha maquininha Stone, cartão do cliente é Mastercard. Então, eu vou na lista. No meu tem muito porque eu ativei várias para teste. De vocês vai ter só de vocês, tá? Então tá aqui, ó, Stone e Mastercard. O valor da transação tá aqui. Número de vezes. Como eu estou no crédito, eu tenho um parcelamento máximo de 2 vezes. Isso é pré-configurado em um dos serviços, tá? Mas se não tivesse pré-configurado, ia ter até 12. E aí eu passei à vista, então é uma vez, tá? Isso aqui é importante memorizar. Crédito à vista é uma vez. Tem gente que acaba confundindo e parcela o que não deveria. Cuidado, tá? Uma vez. Autorização. O código de conciliação que sai no canhoto da maquininha. No caso da Stone é o Stone ID, tá? Isso aqui é importante, gente. Toda maquininha tem o canhoto da loja. Então, passou o cartão na maquininha, sai o canhoto da loja, depois o do cliente. No canhoto da loja, vai ter vários códigos, código de autorização, tem adquirente que sai TID, NSU, no caso da Stone tem o código próprio deles, que é o Stone ID. Vocês precisam pôr o código certo no sistema para quando você for conferir o recebimento, você conseguir encontrar aquela transação lá no relatório da sua maquininha ou no portal da maquininha. Porque é natural ter divergência. A gestão financeira, eu sei que não é o tema de hoje, mas é só para porque isso aqui é muito importante e se conecta muito. A gestão financeira é puramente conferir e corrigir, tá? Fora isso, não é gestão financeira, é ingestão. Então, as integrações ajudam, tem coisa aqui que facilita, mas a monitoria disso é importante. Achei diferença, tenho que achar a transação real, localizar no Evo e corrigir. Se eu coloquei um código aqui que a minha adquirente não usa para informar para mim lá no portal dela, eu não vou achar essa transação. E se ela for a transação que está errada no meu mês, vai ficar errada, ou eu vou mexer no achismo sem total certeza. Então, só valida lá no portal da sua adquirente, qual é o código que eu acho a venda ou a cobrança de cara, assim, é o código único. Ele é gerado transação por transação, ele não se repete. Ah, na minha TID, na minha NSU, na minha autorização, na minha Stone ID, identificou? Padroniza com a equipe. É esse o código que vocês têm que preencher no campo autorização. E aí, para facilitar a vida, 4 últimos dígitos do cartão. Olha para o cartão do cliente, coloca aqui, que isso facilita na hora de conciliar, tá? Então, eu fui lá, coloquei maquininha de cartão e bandeira do cliente, valor,
em vezes o código, quatro últimos dígitos, agora eu tenho que adicionar. Não esqueçam disso, tá? No começo é muito comum mexer, mexer, mexer e pular esse botão azul e ir direto pro verde. Se fizer isso, você está criando uma pendência, não um pagamento. Então tomem cuidado, tá? Mesma coisa no débito. Se eu tivesse recebido no débito, tudo igual. O que muda é que débito não tem campo de parcelas. Então tá aqui, ó. Ele não tem esse campo, tá? No dinheiro, eu só coloco o valor e adiciono, ele já entra como dinheiro, direto, tá? Boleto Pix, aqui na verdade é só boleto, tá? No meu caso, eu integrei só do boleto. Hoje no Evo, boleto só o PJ Bank, tá? Não dá para usar outro boleto. É uma questão de segurança, para não ter risco de alguém conseguir alterar o recebimento na mão e desviar alguma coisa. Então, você escolheria aqui PJ Bank, conta e número fica congelado, porque ele gerencia. Você só vai mudar a data e o valor. Eu dei um exemplo antes da gente entrar aqui. O treinamento que eu dei para o cliente antes da gente começar, eu mostrei para ele como parcelar um plano anual em 12 no boleto. Eu coloco o vencimento do primeiro boleto aqui, por exemplo, vai, final do mês. O valor da parcela, digamos que é R$ 139. E aí eu adiciono 12 vezes o boleto. Uma, duas, três. Aqui não vai porque, né, ele tá acusando a conta, vamos ver. Beleza. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sei que não é o caso da venda que a gente está fazendo, só quis exemplificar, tá? Então, eu gerei 12 boletos no valor de 139, que seria o valor da parcela, com vencimentos cada um mês para frente. E tem o do boleto 1 ao 12. Então, isso aqui seria um parcelamento no boleto, tá? Se o meu plano fosse um anual e eu quisesse parcelar no boleto, tá? Se não é o caso, não precisa fazer. Vocês viram que eu fui clicando na lixeirinha para tirar, tá? Se você receber em cheque, só cadastrar as folhas de cheque. Cada folha de cheque você cadastra aqui com dados equivalentes. E aqui transferência, qualquer tipo de transferência que você receber, inclusive Pix, se você não estiver usando o Pix integrado, tá? O Pix integrado vai ter uma outra aba só dele, que quando você finalizar, vai abrir uma caixinha para você gerar o QR Code na tela já, ou copiar a chave Pix e mandar para o cliente. Vai ter um botãozinho de copiar chave. Aqui seria manual. Então, você deu lá o CNPJ, ele fez na mão. Aí você joga aqui o valor, por exemplo, e escreve aqui, ó, Pix. Vai ficar aqui como depósito, mas no financeiro vai ter informação do Pix. Ajuda na conciliação, tá? Então é isso. Eu vou tirar isso aqui para não duplicar. Esse aqui é o processo de venda que eu mostrei agora para a oportunidade, tá? Vou finalizar para a gente ver como fica. Sistema gera o recibo sozinho, tá? Envia para o e-mail do cliente sozinho também. Eu posso imprimir por esse botão aqui, ó. Ele abre a versão de impressão. E aqui na direita eu posso voltar para a tela de venda clicando em nova venda ou ir para o perfil dele no segundo botão. E tá aqui, ó, recibo enviado, tudo certinho. Se eu for em vendas, eu vou ter essa venda que eu acabei de fazer. Clicando no olhinho, eu vou ter os detalhes dela. Então, avaliação física vendida, produtos vendidos, forma de pagamento, tudo certinho, tá? Data e horário. Se precisar reimprimir o recibo, tá aqui em cima. E imprimir, tá? Só encontrar a linha do recibo que eu quero ver, olhinho, e ele tá aqui para eu reimprimir, tá? Show. Agora vamos falar de plano, né? Se o visitante decidiu virar meu cliente, conversei com ele, já fechei com ele o acordo, talvez já até tenha passado na maquininha, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou converter. Então, botãozinho verde embaixo do nome é converter. Vou preencher agora, completar esse cadastro, né? Então, vou basicamente colocar os dados que faltam. Eu vou, inclusive, para não confundi-los, eu vou usar aqui uns dados fictícios, tá? Então, o que eu vou preencher não é real. Deixa eu só abrir aqui a tela. Pronto. É, só um pouquinho. Minimizar isso aqui. A gente tem uma ferramenta de desenvolvimento é, que criou um número válido, mas inexistente. Então, não tem risco. Pronto. E hum, vou por aqui.
Caso do endereço, o CEP já puxa o endereço, você só precisa completar, tá? Com o que for complementar, número e complemento, né? Temos aqui do nome e CPF do responsável, tal. Cliquei em continuar, o sistema pede uma confirmação, porque após converter não tem volta, tá? Então você tem que ter certeza que a conversão é válida. Cliquei em confirmar conversão, está feita. Então, agora estamos na tela de venda de novo, mas agora eu tenho a aba contrato. Então, agora é quando eu lanço a venda do plano, tá? Aí, Michele, aquela pergunta que você tinha feito sobre a negociação dos contratos, e tal, a gente vai entender melhor agora, tá? Então, aqui é o seguinte. Aqui na aba contratos, eu vou escolher o plano que eu estou vendendo. Então, os planos que eu tenho estão todos aqui claros para mim, tá? São esses que eu tenho disponíveis para venda. Eu vou escolher um e aí eu trato posteriormente esse caso. Eu vou começar com um plano que não é recorrente para a gente entender a mecânica do plano regular. Depois eu vou para o recorrente para a gente entender a mecânica dele, tá? Então eu vou nesse aqui, ó, ginástica 20 sessões. Esse plano é um plano mensal. No meu caso, ele está configurado como pacote de sessões, então ele gera 20 sessões para o cliente, tá? Eu só preciso seguir a venda nesse caso. Então, eu tenho a data de início. A partir desse dia, equivale à vigência desse plano, tá? Tenho o campo convênio. Se você configurar algum convênio, ele vai aparecer aqui para você escolher, tá? Você vai escolher se o contrato se aplica a esse convênio, ele já aplica o desconto na hora. Foi para 245, quando na verdade o plano real é 350. O convênio no sistema, ele tem múltiplas utilizações, tá? Ele pode ser do simples, que é um descontinho básico, até uma coisa mais avançada, da empresa pagar valor fixo, pagar por aluno, para baixar o valor, e depois o aluno paga a parte dele mais baixinha, dá para fazer bastante coisa. Em caso do desconto, você vai ter a lista dos descontos pré-cadastrados, que a gente viu lá. Aí eu tenho o desconto livre, que eu lanço aqui na tela de vendas, e o voucher, que aí eu coloco o código do voucher, ele valida e aplica, tá? No caso do livre, como eu mostrei para vocês, é só digitar, e aí isso tem uma questão de permissão, tá? Eu tenho permissão total na minha base. Se vocês forem gestores, também vão ter. Agora, o time de vendas não tem. O que que vai acontecer? Ele vai escolher seu desconto, vai aparecer uma caixinha pedindo login e senha. Login e senha de quem? Do usuário que tem permissão para usar esse desconto. Só naquela venda ele vai conseguir usar sem problema. Na próxima que ele tentar, vai precisar de novo colocar login e senha, tá? E os outros aqui eles já aplicam o valor na hora, tá? Então, ó, já está trocando, alterando o valor de desconto aqui embaixo. Observações, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, igual a gente viu lá na venda de produto e serviço, inclusive motivo de desconto pode ser um bom motivo. E aqui o comissionado, se eu estou vendendo para outra pessoa, só estou lançando no Evo, quem vendeu não fui eu troco aqui para o nome de quem vendeu, para o sistema ter a informação correta, tá? Aqui embaixo, esse meu contrato permite a adição de sessões manual. Então, por exemplo, se eu jogo aqui, ó, ele atualiza ó lá o valor lá embaixo, ó, 340, 382. 425, então ele vai aumentando o valor à medida que eu coloco mais sessões, tá? Beleza. Escolhi tudo que eu queria, clique em adicionar, contrato foi lá para a direita. O resto agora, vocês acabaram de ver como fazer, exatamente o que eu fiz lá no outro, tá? Então, o desconto no plano, no contrato ou no produto, eu tenho que colocar aqui nessa tela, na outra tela eu só lanço o pagamento, tá? Basicamente essa é a lógica. Vou finalizar para a gente ver como fica. Vou receber, agora eu vou receber isso aqui. Ó, o online tá aqui, ó. Se for um cartão cadastrado no sistema, eu consigo cobrar por aqui. Ele vai aparecer nessa lista, coloco o número de parcelas, adiciono e finalizo. O Evo cobra, é como se o Evo fosse a maquininha. Então, se você usar online, você não pode usar a maquininha, senão você vai cobrar dobrado, tá? Vamos colocar isso aqui como se fosse um Pix. Vai. Vou escrever aqui, ele pagou 297,50 no Pix. Vou adicionar. Finalizar, plano vendido, recibo emitido. Aí sobre o contrato, gente, aqui na direita, se tiver a mensagem amarela dizendo que o contrato não foi emitido, pois não há texto para impressão, significa que o sistema não mandou, porque na configuração do plano não tem nada na aba que deveria ter. Então ele não fez nada. Se tiver igual ao meu, que não tem mensagem nenhuma, foi enviado, foi feito, tá?
A primeira opção abre uma versão de impressão no próprio navegador. Então, cliquei aqui, ele abre a versão de impressão e eu consigo fazer a impressão e seguir aqui. O solicitar assinatura, ele vai abrir uma aba para assinatura digital. Então, clicando nessa aba, peraí que eu preciso fechar essa aba, senão ele não vai deixar eu seguir. Nessa opção, ele abre a versão de impressão mesmo. Então, essa versão aqui, ele vai rolar a tela embaixo, clica em li e aceita os termos, assina na tela do celular ou com o mouse do computador e clica em salvar. E aí esse contrato está assinado. A terceira opção, envia o link do contrato. Clicou nessa opção, o sistema manda para o e-mail do cliente de novo o link que leva para o contrato. E a última, você copia o link. Então aqui você copiou para você fazer como quiser, tá? Mandar manualmente, enfim. E aí, clicando em ir para o perfil, eu volto para o perfil do cliente e agora nós vamos ver, ó, pendências, termo de acesso não assinado, parquet não preenchido. Então, são duas pendências que não têm correspondência com condição do contrato, mas sim dos documentos, tá? Por isso que tem bloqueio e pendência aqui, mas em relação ao contrato, tá tudo certo. Não tem pendência financeira e o contrato ainda não foi assinado, mas o sistema não está bloqueando ainda, só a partir de amanhã que ele vai bloquear. Antes de eu seguir para a venda recorrente e outras questões, alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Se alguém quiser abrir o microfone para falar, eu vou pedir só para levantar a mão primeiro que eu chamo para a gente não tumultuar, tá? E se quiser escrever no chat como a Michelle fez, fiquem à vontade. Eu respondo, eu leio e respondo aqui. Beleza. Aproveitei para beber uma aguinha, então. Vamos seguir, então. É, Se tiver dúvida, podem escrever, tá? Que eu leio. Vai fazer barulhinho aqui, eu vou ver. E aí, assim que der para fazer uma pausa, eu leio e respondo, tá? Então, beleza. Isso aqui foi uma venda de contrato comum. Agora, eu vou excluir essa venda e vou vender um plano recorrente. Por que que eu vou excluir? Porque eu não quero poluir o perfil. Mas o Evo deixaria eu ter essas duas vendas juntas, tá? Sem problema nenhum. Eu só não quero poluir demais esse perfil e acabar confundindo vocês por excesso de informação. Então, eu vou excluir a venda. E aí, para vocês aprender a excluir a venda pode ser importante, por quê? Para testar. Agora, nesse momento, vocês podem se cadastrar no Evo, fazer venda para si mesmos, acessar o aplicativo do aluno como aluno, navegar na grade, ver treino, etc. Depois você vai excluir a venda, porque obviamente a venda que você vai ter feito para testar não é real. E aí você pode começar a vender para cliente regular. Se você deixar a sua lá, vendas, seu relatório de vendas até errado, seu número de ativos vai ter um a mais, ou mais, né? Se seu time também fizer. Então tomem cuidado. Para excluir venda tem que ter permissão, tem que ter caixa aberta e não pode ter usado nada na grade. Se tiver aulas finalizadas com esse aluno dentro da grade, o sistema não vai deixar excluir a venda, tá? Nesse caso, como eu acabei de vender, ele vai deixar, ó. Eu entrei aqui no perfil do cliente, vou até voltar, ó, aba perfil, baixei no histórico de vendas, identifiquei aqui, ó, que essa venda de contrato é o contrato que eu quero excluir, então eu vou clicar no ID dessa venda, tá? Entrei nos detalhes, lá na direita, em três pontinhos, excluir venda. E vou confirmar. Então, venda excluída, ela não existe mais. E aí, detalhe importante, tá? Por que que eu não posso usar isso aqui no dia a dia? Porque normalmente no dia a dia, cancelamento do contrato é o correto. Por quê? Ah, o cliente desistiu da compra, a gente brigou, eu não quero mais ele aqui. Show, cancela para manter o histórico. O período que ele teve ativo vai estar o registro, o contrato que, do jeito que estava vai estar lá, pagamentos, grade, tudo vai ficar. Ele não está mais ativo hoje, mas ele já esteve. Se amanhã ou depois você precisar desse dado por algum motivo, seja ele legal ou não, você tem, tá? Se excluir a venda, não tem mais. Podem reparar que o contrato sumiu, tá? Se eu entrar aqui em ver mais, não tem contrato para exibir, ó, tá tudo filtrado, era para ter aqui se tivesse, então já era, perdi, tá? Meu caso está certo porque foi venda teste, mas se no seu caso não for igual ao meu, não faça, tá? Vamos lá. Agora eu vou vender um plano recorrente. Vou aqui em nova venda, vou escolher um dos planos de débito recorrente, vamos nesse anual mesmo. E o que muda principalmente dele para o contrato comum? Essa parte aqui, ó, do cartão. Eu tenho que providenciar o cadastro do cartão, porque o sistema vai, na automação dele, cobrar as próximas parcelas nesse cartão que eu vou providenciar. A questão aqui principal é, eu tenho duas formas de cadastrar.
Nesse botão, eu, como usuário do sistema, pego o cartão do cliente na minha mão e eu preencho esse formulário e clico em cadastrar. Depois que eu terminar, o cartão vai estar aqui. O e-mail e o CPF são do cliente. Se o e-mail, vamos dar um exemplo, o cartão é do marido da Maria. Eu vou trocar aqui pelos dados do marido dela? Não. É o e-mail e o CPF da Maria. Os dados do marido vão estar aqui nos dados do cartão, tá? Nesse caso aqui, se eu cadastrar, ele já vai aparecer aqui. Eu sigo com a venda igual vocês viram até agora. Posso usar o online ou não, tá? A Michelle perguntou se nesse caso, nesse plano aqui, ele não usa o limite do cartão, que ele vai lançando mensal. Exatamente isso, Michelle. O débito recorrente ele vai lá e cobra no mês como se fosse uma compra pontual, como se o cliente fosse todo mês na recepção só pagar a mensalidade do mês no cartão de crédito. A diferença é que o sistema faz sozinho, sem o cliente ter que ir lá e fazendo isso, tá? Cancelamento de contrato, Michele, é só pelo sistema, tá? Se o cliente quiser cancelar, ele vai ter que falar com você e você ou seu time vão no contrato fazer o cancelamento. Eu vou mostrar hoje também como cancelar contrato. Então, na recorrência, ele vai fazer isso. Pela operadora, ele, dependendo da operadora, ele até pode, mas se ele fizer, ele tá ferrado, tá? Ele entra numa lista negra do operador e começa a ter dores de cabeça. E se ele fizer o correto, a Stone, por exemplo, ela faz isso. Se ele chegar lá e falar que não reconhece a compra, a Stone vai te procurar. Ela vai falar, ó, esse cliente falou que não reconhece a compra. Você pega o contrato assinado e fala, tá aqui, ó, ele assinou o contrato. A Stone vai falar para ele, não, vai falar com o estabelecimento que essa compra você assinou, ela é válida. E aí ele vai ter que falar com você, tá? Então, existe isso, existe, mas isso não é comum, tá? Essa preocupação que a Michelle levantou, ela geralmente vem aparece nesses momentos, principalmente de quem não está usando a recorrência, quem pretende, quem não está acostumado. Não é muito comum se você tiver com o seu processo de vendas bem estruturado. Como assim bem estruturado? De um jeito que você não vai virar curva de rio de golpista, vamos ser bem claro. Porque tem muito cliente que é muito lead, né? Que às vezes a gente acaba descobrindo que o cara tá ali só para ver se o cartão é quente, para fazer algum golpe, ou o cliente não tem um bom crédito e tá sempre tendo problemas com bloqueio do cartão, pendências e tal, e às vezes ele pensa em fazer uma coisa dessa. Se você tiver já com uma questão assim de criar mais relacionamento no seu pitch de vendas, esse tipo de cara ele vai se afastar. Ele não quer relacionamento com quem ele vai passar a perna em algum momento. Ele vai naturalmente dar uma afastada. E aí você acaba conseguindo ficar com o cara que está melhor. E, no caso, se você optar, tem vínculo de contrato assinado, você pode protestar. O cara fez isso, beleza, entra com ele no SPC e ele vai ter que falar com você para tirar o nome de lá, ele vai ter que te pagar. Então, você tem essa possibilidade, entendeu? Mas, se for falar do meio de pagamento mais seguro, parcelar no cartão. Parcelou no cartão, já era. Tinha limite na época, foi aprovado. Se o cliente não pagar para o cartão dele, o problema é dele com o banco, você vai receber o seu dinheiro. Tá? Esse é o mais seguro. Porém, não é o que mais converte hoje. Você perde venda se você tentar focar só na venda anual parcelada no cartão. Isso falando de média de mercado, tá? Média do mercado fitness. Se você faz muito isso, você perde lead, perde venda. Em compensação, a recorrência é a que mantém o cliente mais tempo. Você vai ter ele numa média de tempo maior com você, vai converter mais, porque o cliente não precisa ter R$ 4.000 de limite para comprar o seu plano anual, ele só precisa ter ali, sei lá, 300 e pouco por mês liberado para pagar a mensalidade, e aí com o seu atendimento, com o trabalho local, com a entrega, você fideliza ele e ele, se ele tiver que escolher entre o que pagar, se apertar o cinto, ele vai adiar o cancelamento com você se ele estiver feliz contigo, tá? Então, são pontos aí. A recorrência tá virando a principal forma de pagamento do mercado fitness, então, e não é à toa, tá? Tem riscos, mas está sendo mais efetiva do que os que têm menos risco. Vamos lá, vamos seguir com como é que eu faço. Então, comentei do botão, né? Então, se eu preencher aqui bonitinho, depois eu vou para a próxima tela, que vocês já viram duas vezes, e aí eu vou ter a opção de usar o online para já cobrar nesse cartão pelo Evo. A outra opção é esse cara aqui, ó, cadastro do cartão pelo checkout. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar o link para o cliente depois que eu finalizar a venda para ele pôr o cartão dele lá. Quando ele colocar, na hora ele vai ser cobrado por esse cartão e já vai salvar para as próximas, tá? Então, como é que funciona isso aqui?
Cliquei nessa opção, vou clicar em adicionar, veio para cá, vou clicar em receber. A tela de venda de recebimento de pagamento já não é mais de pagamento, é de envio de cobrança. Então eu vou clicar no botão de enviar cobrança, vou escolher a opção de baixo, que é enviar cobrança online, e aí tem um vencimento. Para que é esse vencimento? Até o dia do vencimento ele consegue entrar mesmo sem ter pago ainda. Depois desse vencimento, ele só entra se pagar. A catraca vai bloquear, o app vai bloquear. Então, padrão hoje mesmo. Ainda hoje ele entra e treina. Amanhã, se não cadastrar o cartão, não entra mais. Mas eu posso clicar aqui e expandir isso aqui se eu quiser, tá? Vou escolher aqui embaixo por onde eu vou mandar. WhatsApp, e-mail, SMS. Posso mandar nos três em um só. Clico nas opções para escolher o contato. Confirmo. Sistema dispara SMS, sistema dispara o e-mail, abre a aba do web WhatsApp para eu começar a conversa com ele aqui e na etapa de recibo eu ainda tenho aqui esse pop-up para eu pegar o código. Então, clicando nessa caixinha, eu copio ele. E aí eu quero mandar manual, quero abrir no meu computador para o cliente assinar, fazer pelo meu computador, enfim, já estou com o link na mão, tá? Então, por exemplo, eu vou lá para o perfil do cliente só para você ver, ó. Saldo devedor, aguardando o cadastro do cartão via checkout. Vence amanhã. No meu caso, ele está bloqueado porque a pendência dele é parquet. Tá aqui, ó, acesso bloqueado parquet. Então, se eu não tivesse a questão do parquet nesse momento, ele estaria liberado, tá? Amanhã, se ele não cadastrar hoje, amanhã estaria bloqueado por saldo devedor. E assim fica até ele cadastrar o cartão, tá? Aí, vamos lá. Vou abrir aqui o link na outra aba para a gente ver. Vocês estão conseguindo ver a segunda aba, que eu abri o link do cartão? Alguém me dá só um. Me responde aí no chat só para eu ter certeza. Só fala se sim ou não, tá? Se tá vendo a tela do com o formulário para cadastrar o cartão, botãozinho de finalizar, o valor, o plano. Show, valeu, Mi. Então aqui, esse é o link que o cliente vai abrir. Nesse caso, está personalizado para minha base de teste. Então é o meu logo, minhas cores. No caso de vocês, vai estar a cor de vocês, tá? Ele vai preencher os dados do cartão aqui, vai clicar em finalizar. E quando ele fizer isso, na hora, o sistema já vai cobrar primeiro e salvar o cartão. Se não conseguir cobrar na primeira, vai ficar outra pendência aqui, que aí é a transação recusada, para você tratar depois, mas o cartão vai ficar salvo para as próximas cobranças, tá? Então, isso aqui vai ficar tranquilo nesse sentido. Essa é a venda do plano recorrente, tá? É assim que a gente vende um plano recorrente. Se você trabalha com agenda, horário fixo, a diferença da venda, e aí tanto no plano recorrente quanto no comum, vai ser essa aqui, ó. Deixa eu só achar um Pilates. Então vamos usar esse aqui como exemplo. Tanto plano recorrente, essa aqui seria uma dinâmica de renovação, tá? Como eu estou vendendo um plano para um cliente que já tem plano, se eu dizer que é renovação, ele vai começar um dia depois do fim do plano que eu selecionar. Se eu disser que não, ele começa agora, como se fosse um plano novo, tá? Então a diferença está aqui, ó, matrícula. Então esse plano eu permito que o cliente faça check-in pelo app ou eu posso trabalhar também com horário fixo. Então, o aluno agora na compra escolhe 3 dias e horários e sempre vai ser esse dias e horários dele. Eu vou clicar aqui em matricular, aí tá aqui a grade. Essa é a grade do plano, tá? Ele filtrou as atividades que esse plano permite. Ele não está mostrando as outras. Eu tenho muito mais atividades na minha grade. Então, eu tenho 3 horários para escolher. O cliente vai escolher três e eu vou colocar aí no horário. Vamos simular que ele escolheu segunda, quarta e sexta às 19. Hoje é dia 3, então a segunda passada eu não consigo mexer. O que que eu vou fazer? Eu vou escolher esse e esse, tá? Então, escolhi os três, cliquei em matricular e eles estão aqui agora, tá? Então, nesse caso, nessa venda aqui, é a horário fixo definido na tela de venda. Se eu não tivesse feito essa etapa, as 3 sessões da semana o cliente faria a reserva via aplicativo do aluno por conta própria, tá? E se eu não uso grade, se o treino é livre, ou eu uso grade, mas não tem limite semanal, a venda que nós fizemos até agora, antes de eu mostrar isso aqui, todos aqueles casos se enquadravam nessa realidade, tá? A questão de. é, a Michelle perguntou de
duas situações diferentes. Horário livre, catraca atingir quando travar quando atingir o contrato. A de horário livre é o que a gente mostrou até agora, horário livre, tá? Eles podem passar na catraca livremente. É tudo uma questão de configuração de contrato, tá? Configurei o contrato, ele segue o que está lá. Se eu trabalho com horário restrito, também, contrato de horário restrito, ativei o contrato. Se ele estiver fora do horário, a catraca não libera acesso. Se eu configurei limite de acesso físico, de passagem na catraca no contrato, mesma coisa. Venda não muda. O que muda é como o contrato funciona. E aí, no dia a dia, o contrato vai barrar, tá? São as possibilidades. Eu vou fazer essa venda aqui só para depois, quando a gente for falar da gestão no perfil do cliente, eu ter esse caso também para exemplificar, que é a parte da grade. Então, vamos lá. É, eu vou mostrar para vocês agora as partes de gestão dentro do perfil do cliente, tá? Então, falamos das variáveis de vendas até agora. Então, essa foi a primeira parte do treinamento. Para quem está em implantação aí, vocês devem ter ouvido dos agentes que a gente geralmente divide o treinamento de vendas em duas partes. A gente acabou de terminar a primeira e vamos entrar na segunda, tá? A segunda parte é o pós-venda, basicamente, tratar as questões que surgem após o momento de venda. Então, uma primeira questão financeira, né? Pendências, cartão não cobrou. Nesse caso, ainda é o link, né? Então, o cliente entrar no link e cadastrar o cartão lá. Se eu quiser o link, quero resgatar esse link, eu posso vir aqui, ó, em relacionamento. Aí você vê aqui, ó, você está recebendo aqui o link do contrato. Esse aqui é do contrato, esse é do recibo. Aqui é do parquet. Então você vai achar aqui. No meu caso, acho que ele não vai ter, porque como o meu, a minha base de teste ele não está ativo, aqui no disparo, a questão da recorrência, tá? Aqui no disparo eu acho que ele não gerou, mas vai ter um disparo sobre isso. E dentro do próprio contrato, clicando aqui, ó, por exemplo, no nome dele, eu vou ter aqui, ó, observações, aguardando o link do cadastro no checkout, e o link está aqui. Eu posso copiar, e aí eu colo e consigo entrar de novo ou mandar de novo, caso o cliente tenha perdido o link, tá? É uma possibilidade. É, vamos ver a questão dos cartões, né? Então, da cobrança no geral. Preciso monitorar tentativas de cobrança, ver motivo de recusa, etc. Eu vou aqui na aba financeiro, no perfil do cliente, na aba transações, e aí aqui eu tenho as ocorrências de transação online. Nesse caso não vai ter nenhuma, tá? Mas sempre se atentem à data. O padrão do filtro da data é sempre esta semana. Então, do domingo passado até o sábado que vem. Então, qual que é a situação? Se a data de cobrança padrão do cliente, que é a data início do plano recorrente, ou você pode ver aqui, ó, data padrão, não é na semana atual, quando eu tiver em financeiro transações, eu preciso mudar para ver a última ocorrência. Então, tem aqui as opções pré-estabelecidas e a personalização de período aqui embaixo. Feito isso, vai aparecer a ocorrência, e aí com essa ocorrência eu tenho mais detalhes. Eu vou tentar entrar num perfil de exemplo meu aqui, que eu acho que eu tenho ocorrências antigas que a gente pode visualizar. Que aí a gente vê essa tela preenchida para ficar mais realista. Então vamos lá, eu vou mudar o perfil aqui de filtro, vou por um período bem longo para a gente conseguir exemplificar. Eu sei que é muito longo, mas é necessário. Então aqui, ó, eu pus um período longão para a gente ter ocorrências na tela, tá? Adaptei o período, vejo ocorrências. E o que eu tenho aqui são as tentativas que o sistema já fez até então. Então, aqui eu tenho, na época que a minha integração de teste estava ativa, alguns aprovaram, né? Então, eu tenho aqui, ó, ID da venda. Lembra que no perfil do cliente, lá em vendas, tem o ID que eu clico? Aqui eu consigo identificar de qual venda é a cobrança. Previsão de pagamento, a primeira data prevista para cobrar. Então, a primeira tentativa de cobrança, é essa data. Se o caso em questão for parcela de plano recorrente a partir do segundo mês, e o seu sistema está configurado para repetições de tentativas, a data de tentativa pode ser maior, diferente da data da previsão, porque a previsão é a primeira tentativa. Ah, foram 5, faltam 7. O sistema ainda vai tentar mais 7. Então vai ter uma data, no mínimo, 5 dias à frente da anterior, tá? Valor da parcela, número dela, então 1 de 1, recorrência mensal, normal. Se for um débito recorrente com vigência, vai estar 1 de alguma coisa, 1 de
3, 6, 9, 12, enfim, o que vocês colocaram no plano. E se for venda comprada no parcelamento online também, tá? É mais raro, mas dá. O cliente entra no link e compra parcelado no cartão em 12 pelo site. Isso é possível também. O nome da adquirente está aqui. No meu caso é outros porque era um link de teste, tá? No de vocês vai estar adquirente real. Bandeira do cartão do cliente, quatro últimos dígitos do cartão, status da transação. E se for negado e for uma recusa do processo, em motivo da recusa vai estar escrito o motivo. Falta de saldo, confira os dados do cartão, alguma coisa assim. Aí pode ter um estabelecimento, entre em contato com o seu adquirente. Aí vocês têm que entrar em contato com o adquirente quando for essa, tá? E aí nós temos o tipo se é reversível ou irreversível. Se for irreversível, você não pode tentar de novo, tá? Irreversível, se você tentar de novo, a adquirente vai te multar. Reversível pode. Basicamente, situação pontual. Nesse botãozinho no final, eu posso fazer um estorno. Clicou aqui, ele vai mandar o comando para gateway para fazer o estorno lá na adquirente, tá? E aí, esse prazo do estorno vai mudar de adquirente para adquirente, tá? A Stone praticamente não tem prazo, pode fazer a qualquer momento. Outras adquirentes trabalham com uma semana, 15 dias, 30 dias, depende muito da sua. Clicou no botão, deu mensagem vermelha falando que não é possível, fala com o adquirente, você precisa falar direto com eles, que aí significa que não dá mais pelo sistema, tá? Aqui eu falei de monitorar a transação. E se eu precisar trocar o cartão? Na aba cadastro do perfil do cliente, formas de pagamento, eu tenho aqui os cartões cadastrados, tá? Esse termo mostra qual é o que está como principal, ou seja, que está conectado ao contrato. Eu posso clicar, tornar no principal o outro contrato e o outro cartão, e aí ele já troca lá dentro do plano também. Ou, não, preciso que ele cadastre um novo. Eu posso enviar outro link aqui, ó. Esse link aqui, ele é só de cadastro, ele não cobra, tá? Ele é diferente, inclusive, não é igual aquele que nós vimos. E aqui em adicionar eu poderia colocar pelo formulário se o contrato estivesse na minha mão, tá? Vamos olhar o link, como é que ele fica? É esse aqui, ó. Então, esse é o link que só atualiza, não cobra, tá? Então, o cliente clica, põe os dados do cartão. Se ele deixar isso aqui habilitado, já vai trocar no contrato o cartão para o novo também. Preencheu, clicou em salvar, ele vai ser mais um contrato aqui em formas de pagamento e já vai ser o contrato principal, o cartão principal no contrato ativo que usa cartão, no caso no plano recorrente, tá? Basicamente, essas são as interações em relação a cartão, tá? Deixa eu voltar para aquela cliente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, pode perguntar que eu já respondo, tá? E aí a gente já fala agora da administração dos contratos. Então é o seguinte. O que define o status do cliente é o status dos contratos dele, tá? Eu estou falando no plural porque nesse caso, por exemplo, eu tenho dois. Coloquei dois no perfil do cliente para a gente exemplificar. Então, por que que eu estou falando isso? Se eu entrar no anual recorrente e trancar ele, eu fizer alguma coisa, cancelar, ela vai continuar como contrato ativo porque o outro Pilates em grupo vai estar normal. Agora, se ela, por exemplo, está viajando, pediu para trancar, eu preciso trancar os dois para que o status da Maria mude para suspenso, no caso, que é o nome de trancamento dentro do Evo. Então, estou frisando isso porque se você está em dúvida sobre o status do cliente, por que que ele não mudou, você tem que olhar para o contrato. Qual é o contrato, o status do contrato? É ativo? Então ele está ativo. Se o contrato tiver com status na fila, ele vai ser um cliente inativo, porque a fila é contrato que começa no futuro, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar em um dos planos aqui para a gente começar a tratar. Vamos no anual recorrente. Cliquei no nome do plano, entrei direto nele, tá? Se o cliente assinou o contrato físico, né? Se eu dei o contrato na mão dele para ele assinar, eu vou aqui, ó, em contrato assinado manualmente, aperto esse botão e o sistema entende que ele foi assinado agora. Caso contrário, ele assina pelos links digitais, tá? É, aba suspensões é onde eu lanço o trancamento de contrato. Então aqui eu clico em suspender e aí eu vou criar o trancamento. Tenho dois tipos no Evo, tá? De prazo determinado ou indeterminado. Se eu for no indeterminado, eu só tenho que pôr um motivo e confirmar. Se for trancamento por motivo de saúde, eu posso clicar aqui e anexar um atestado médico para justificar. Se não, só vir aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui
férias programada e confirmar. Nesse que eu pus que é indefinido, ele vai ficar trancado até que eu volte aqui e destranque. Então, ó, status suspenso, que ainda não, como eu comentei, a gente chama esse trancamento de suspensão no Evo, né? Então tá aqui a suspensão feita. E aí o cliente voltou. Venho aqui no cadeado, clico nele para desbloquear. Na hora o sistema põe uma data fim, calcula quantos dias ficou suspenso. E aí ele vai fazer uma alteração no vencimento do plano, que na verdade ele não adiciona dias no contrato. Ele pausa o consumo até o retorno. Retornou, ele segue o consumo do dia que voltou. A data fim vai lá para frente, então na lógica é a mesma coisa que adicionar dias no fim do plano. Só que você vai ver que o número total de dias do plano não vai mudar. Ele não vai ter mais dias do que deveria. No caso do plano anual, 364 dias, vai continuar com 364 mesmo. Só que o final do plano é um ano à frente do início, porque teve esse intervalo ali no meio, essa parada do contrato, tá? Na lixeira eu apago, como se nunca tivesse acontecido. No cadeado eu destranco, tá? Eu vou apagar, porque eu quero agora mostrar o outro, que é o de prazo determinado, tá? Então vamos lá, suspensões determinado. Então a diferença é que eu coloco data início e fim. Quando eu coloco data início e fim, o sistema sozinho tranca e destranca, né? Ele vai trancar quando começar, a partir do dia D, e destranca depois do dia T, basicamente, que aí eu posso entrar aqui e navegar, ok? Nesse eu tenho esse flag de consumir dia de suspensão, que aí se eu não quiser que ele use a suspensão, o saldo de suspensão eu tiro. O saldo ele vai estar aqui na outra tela, onde está escrito 0 dias ou 0 vezes, né? Mas só vai ter saldo se o seu contrato estiver configurado para ter, tá? A maioria hoje não configura. Por quê? O saldo é para o time de recepção, para quem não tem permissão, conseguir trancar contrato. Se o seu caso é, eu não tranco, não tenho costume, quando tiver, eu, gestor, eu, coordenador, quero avaliar e ver e lançar se for válido, não coloco saldo, porque aí, eu tendo permissão, eu consigo trancar desse jeito que vocês estão vendo aqui, ok? Eu vou seguir aqui para os próximos tópicos, mas se alguém tiver pergunta sobre, pode mandar aí no chat que eu já respondo, tá? Adicionar debitar dias, basicamente para colocar mais dias ou tirar dias do plano do cliente. A maioria dos motivos de se fazer isso, hoje o sistema faz sozinho, sem ter que mexer aqui, tá? Então você vai mexer aqui quando? Ah, quero dar mais 30 dias para ele porque ele ganhou no. Eu fiz um evento no final de semana, ele foi sorteado e eu quero dar mais 30 dias para ele. Beleza. Venho no mais, acredito 30, coloco o motivo e confirmo. Ele vai ter mais 30 dias para usar. Ou debito se eu quiser tirar, tá? A aba anuidade, se o seu plano tem anuidade configurada, aqui ele vai mostrar o nome do serviço, né? Que você deu para colocar como anuidade, vencimento quando vai ser, né? A previsão de cobrança, pagamento data da cobrança, valor, status se cobrou, está programado e tal, e ações aqui para poder editar, excluir, etc. Se ainda vai acontecer, vai estar programado, se cobrou, você vai ver aqui, então. É para você ter o histórico da anuidade total desse plano, tá? A aba débito recorrente só aparece em planos recorrentes como esse aqui. Para que que serve? No caso, aqui vai ter o cartão, como eu não cadastrei no link ainda, não tem nada, mas vai ter o cartão cadastrado. E aqui embaixo eu posso editar parcelas. Nesse botão eu faço em todas. Então, o que que eu posso editar? O valor. Então, o valor da parcela aqui é 120. Eu posso declarar que o novo valor é 100. E aí eu posso pôr um motivo ou não, tá? E a mesma coisa com o data. Quero mudar a data. Então, o data padrão lá tá 3, eu vou colocar a data padrão 8 e salvo. Ele automaticamente altera em todas. Então, ó, o valor mudou para 100, todas estão com 100, data 8 de cobrança. Eu posso fazer pontual em uma, né, clicando em uma em editar, ou em um grupo específico de parcelas, clicando em editar, tá? Além disso, no caso do plano de débito recorrente mensal, não tem essa lista. Vai ter uma opção de cadastrar desconto, que é para você cadastrar desconto para as parcelas futuras, e vai ter uma opção aqui de troca de data, que é a data padrão, porque o mensal é um plano só, é um mês só, ele só renova. Então, arrumei aqui, os próximos seguem a mesma lógica, tá? Já em mais eu tenho antecipar cobrança, cancelar, histórico de alterações, transferir e trocar. Histórico de alterações, basicamente, tudo que eu mexi aqui, que eu ainda vou mexer,
é como se fosse um log. Ele vai trazer aqui a data de alteração, quando foi alterado, os tipos de alteração. Então, ó, alteração de início de contrato, alteração de fim. Então, basicamente, quando mexe na vigência, tá? O antecipar cobrança, nesse caso que é um plano recorrente, basicamente ele vai gerar um novo contrato. O novo contrato, obviamente, começando lá na frente, um dia antes, um dia depois do final desse aqui, e vai gerar a cobrança, vai gerar saldo devedor para eu pagar antecipado. Então, cliente mensal quer pagar antes da data no Pix. Antecipar cobrança faz isso, tá? É, Cancelar contrato. Quando eu vou cancelar, se o seu contrato tiver regras de cancelamento pré-configuradas, já vai habilitar. Ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho da data. 2/10/2025. Que isso aqui, na verdade, é o fechamento do período, tá? Meu contrato está respeitando o período fechado. O período atual acaba dia 2/10, então começa em 3/9, acaba 2/10, para no dia 3/10 começar um próximo. Então ele agenda para o final do período, por quê? Paguei o mês 9 e vou usar até o último dia. Essa é a ideia, para não ter que estornar, né? Motivos. Primeira opção é obrigatória, motivos, você vai escolher um da lista. Se nenhum da lista tá adequado, outros especificar permite escrever, tá? Então você escolhe um ou faz isso. Cancelar lançamentos futuros. Essa opção é para casos como esse de anual recorrente ou parcelado no cartão, onde as parcelas futuras precisam deixar de existir. Nesse caso que é recorrente, eu vou cancelar direto por aqui. Então eu vou selecionar tudo e tirar a primeira, que é a de hoje, por exemplo, né? A primeira do primeiro mês. Então, selecionei todas e confirmei. Beleza. Quando eu terminar, ele vai cancelar a programação de cobrança. Não existe risco de, depois de cancelar o contrato, ele cobrar, fazendo isso aqui, tá? Se fosse um plano parcelado no cartão, mesmo processo. A diferença é que você vai precisar falar com o adquirente pelos canais de comunicação com eles, pedindo para eles não cobrarem o cliente, pedindo estorno das parcelas futuras. Então, parcelado na maquininha, o Evo não tem como intervir, ele não tem como fazer o estorno, etc. Agora, recorrência, parcelas programadas para cobrar, é esse o caminho aqui, tá? Cancelamento de sessões futuras vinculadas ao contrato. Se for um plano igual esse meu, que tem pacote de sessões, habilitando essa opção, todas as sessões vão ser canceladas. Essa é a ideia, tá? Se não, se o seu é 3 vezes por semana, se é ilimitado, enfim, não precisa, tá? Não vai, ele vai parar de qualquer forma. A opção da data está aqui. Nesse caso, eu não consigo desabilitar, mas eu tenho permissão para mudar a data, se eu quiser puxar para trás, jogar para frente. O time de recepção não vai ter essa opção, vai ter que respeitar a data que está definida no contrato, tá? Nesse plano, eu não coloquei multa de cancelamento, mas se eu tivesse colocado, já estaria habilitado aqui com o valor preenchido, tá? Se o seu não tá, talvez porque a sua multa, o sistema não tem como calcular sozinho, você vai habilitar aqui, vai escrever o valor da multa, e quando eu terminar o processo, a multa vai estar lá no perfil para ser paga, tá? E a última opção, ela não pode ser usada se a multa estiver sendo usada, que é o quê? Cancelamento de saldo devedor. Então, lembra que ficou a pendência da assinatura do contrato lá atrás, que eu não cadastrei o cartão? Se eu estiver cancelando o cartão e eu não quero cobrar, eu não quero que fique pendente, eu não posso usar a multa, aí eu habilito essa opção. Então, quando eu cancelar esse plano, até aquela parcela lá que está aguardando o cadastro do cartão vai ser cancelada, tá? E aí não vai ficar mais pendência. Revisei o formulário, coloquei tudo de acordo, confirmo. Ele pede para eu confirmar novamente a lista de transações, tá? Que eu pedi para cancelar, eu vou confirmar de novo. Contrato cancelado. Nesse caso, contrato agendado para cancelamento. Ele ainda está ativo. Aqui nas observações eu tenho quando ele vai ser, que é 2/10, motivo que foi inserido lá no processo, e aqui o dia e o colaborador que foi feito o processo. Então, hoje, 3/9, meu usuário suporte Evo que fez todo esse processo, tá? Aqui nos três pontinhos no final da linha eu posso imprimir o recibo de cancelamento, se o cliente quiser. É só eu gerar aqui, imprimir e mandar para ele. E eu também posso anular o agendamento. Então, conversei com o cliente, consegui convencê-lo a não cancelar. Eu anulo aqui, confirmo, pronto. O sistema volta ao normal, o contrato dele volta ao normal, vai cobrar nas datas normais, vai renovar por um ano, tá? Essa é a parte de cancelamento, tá? Tenho também a transferência de contrato. Então, nessa opção, eu mando o contrato desse cliente para outra pessoa. Primeira coisa é
achar a outra pessoa. Então, eu vou aqui em pesquisar cliente. Deixa eu só conseguir aqui. Então, eu vou começar a escrever, procurar a pessoa. Selecionei. Boa. Aí vai ficar clicável os botões que são equivalentes, que dá para usar, tá? Primeiro botão, transferir contrato completo. Ele vai pegar o contrato do meu cliente do jeito que está aqui e mandar para o outro, tá? Se eu não clicar em iniciar hoje, ele vai começar depois que o contrato atual do Renato acabar. Então, o Renato é o outro cliente que vai receber, né? A Maria é o que eu estou transferindo. O plano do Renato acaba em provavelmente 29/12. Então, a data início está 30/12, que é um dia depois. Se eu habilitar essa opção, aí não, ele vai passar a valer hoje. Pode ser o caso se você tem contratos de várias modalidades diferentes e é para concorrer, é para os dois funcionarem junto para ele poder usar, você vai nesse iniciar hoje, tá? A outra opção é o adicionar dias em contrato. O que que esse cara faz? O Renato tem um plano ativo, tá? Eu só consigo usar isso aqui porque o Renato tem um plano ativo. Se ele não tivesse, nem dava para clicar. Eu vou escolher o plano do Renato, aquele plano que eu quero fazer o processo. E aí, ó, dias restantes. Quantidade de dias que restam no contrato, dias a transferir. Quantidade de dias que eu vou mandar para ele, tá? Então, ó, os dias restantes do contrato em saldo ao devedor e transfere o valor para o cliente destino. Tá? É que esse aqui ele faz meio que um proporcional para eu não adicionar dias para um contrato que custa diferente, né? Para não dar dias demais. Então, fazendo isso aqui, transferindo o contrato semestral do Renato, vai receber 393 dias, tá? E por fim, converter os dias em saldo credor. Ele pega isso aqui da Maria, divide pelo número pelo valor do contrato, desconta os dias já utilizados e aí ele fala, ó, isso aqui é o crédito do que ainda não foi usado. E aí se eu confirmar, ele manda esse valor para o Renato, tá? São as possibilidades de transferência. Por fim, a troca, que a gente chama até de upsell, downsell, upgrade, downgrade. Aqui, basicamente, a Maria quer ir para outro plano. Então, ela está no anual recorrente e digamos que ela vai trocar para outro plano. Pode ou não pode ser recorrente, pode ou não pode ser de vigência maior ou menor, você decide, tá? O Evo não vai te travar. Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que ela foi para um. Deixa eu ver. Vamos para esse Pilates em grupo semestral, por exemplo. Outra vigência, outra dinâmica, tá? Não é recorrente. Então, para a gente ver como é que fica. Escolhi o contrato. Aí ele tá só me avisando aqui, ó. O contrato exige matrícula. Na configuração desse plano, ele tem que ser matriculado numa atividade. Então, depois que eu fizer isso, eu tenho que ir lá no perfil do cliente e agendar. Ele tá avisando que se eu não fizer, o cliente vai ficar sem turno, tá? Beleza. Data início. Então, a partir desse dia é que vai ocorrer a troca. Se tiver convênio, eu escolho aqui para já aplicar no plano novo. Clique em calcular diferença. E aí ele faz o cálculo, ele pega basicamente o valor atual, o plano novo, vê quanto foi pago, a diferença, tal, quanto tem para pagar, e aí como é que é o cálculo? Ele pega o valor do contrato atual que já foi pago, então tem aqui o valor pago, tem o valor do contrato e o valor pago, né? Ele desconta os dias utilizados, tá? Nesse caso, eu acabei de vender, então nenhum dia foi utilizado, por isso que está zero, tá? De dias utilizados. E aí, descontando isso, ele dá o total de crédito, ou seja, os dias ainda utilizar que eu já paguei. E eu não vou mais utilizar nesse plano. Aí ele faz o mesmo cálculo no plano novo, só para descontar os dias que ele não vai utilizar, porque passou, né? Não vai ter. Nesse caso, tá o valor cheio, porque, né, venda e compra feita agora. E aí, o valor do plano novo é esse, o valor de crédito é esse, ele desconta um do outro. E aí, tá aqui a diferença. Então, negativa, o cliente vai ter que pagar isso aqui depois de fazer a troca. Se tivesse positiva, crédito gerado. E aí eu poderia transformar o crédito em dias adicionais com esse botão aqui embaixo, tá? Nesse caso, ele não está fazendo datas proporcionais e tudo mais, porque é venda nova de agora. Se fosse uma venda mais antiga, de dias anteriores, aí ele teria uns ajustes aqui em valor, ele teria uma opção de manter vigência original, por exemplo, para não mudar as datas dos contratos, tá? Basicamente, parte de troca de contrato é isso. Tá, gestão do contrato mostrei também. A última parte seria na aba atividades, a questão da matrícula, só para a gente ilustrar. Eu acho que eu já mostrei um pouquinho, mas agora que a gente falou da venda, eu quero mostrar com mais detalhes
Quando eu venho aqui, por exemplo, na aba Sessões, eu tenho aqui as sessões de check-in individuais que o cliente tem para usar. Então, aquele serviço que eu vendi ainda na etapa de oportunidade está aqui esperando, ó. Tem uma sessão pendente. Contrato Pilates em grupo, não tem sessões pendentes porque está matriculado. Em aba matrículas, aí eu tenho, ó, Pilates em grupo, matriculado, total de matrículas 3, reposições pendentes 0. E aí eu vou no olhinho no final da linha para ver detalhes e gerenciar. Então, primeira coisa, aqui embaixo eu vou ter o histórico de uso. À medida que for passando dias, a grade for utilizando, presença, falta, gera reposição, etc., eu vou ter aqui embaixo o histórico na lista para eu poder acompanhar, tá? Então, se você tem alguma regra mais restritiva de perder sessão, etc., você vai poder acompanhar o uso aqui embaixo para justificar para o cliente. Aqui eu tenho o resumo das reposições no izinho, então cliquei no izinho, ele mostra reposições geradas, agendadas, realizadas, vencidas, pendentes de um contrato ou pendente por cancelamento. E no histórico aqui na setinha, mais detalhes, abre a caixinha bem detalhado, tá? O principal aqui é escolhi 3 dias e 3 horários, certo? Lá na tela de venda, aquela venda que eu mostrei. Cliente pediu para trocar. Não é uma falta pontual que ele vai deixar de fazer só hoje, da semana que vem eu volto ao original. É só uma falta e reposição. Não é esse caso. O caso é, por exemplo, segunda 19 não dá mais para mim. A cliente chegou e falou: ó, segunda 19 eu preciso trocar, porque esse horário já não dá mais, eu nunca mais vou conseguir nesse horário. Show. Venho na linha do horário que ela pediu para trocar, clico na lixeira. Pode ser um só, pode ser todos, pode ser parte deles, tá? Só ir clicando nas lixeiras. Aí eu vou em matricular para voltar para a grade, para escolher de novo esse horário, né? Se você quiser, no seu contrato, se for igual ao meu, e você quiser deixar ela fixa só em 2 horários e um ela vai ter sempre para usar na semana anual, tá feito, não preciso mais matricular, é só eu sair. Mas nesse caso que é fixo, minha turma de Pilates é sempre fixa, aí eu vou ter que colocar. Tá, ela quer na terça às 9 da manhã, então vou aqui não dá porque foi ontem, vou passar para a semana que vem, terça 9 da manhã, clique em matricular, tá feito. Rematriculei. Agora é só eu voltar, tá? Ele fica na turma aqui, não é igual a tela de venda. Eu vou voltar aqui. E quando eu entrar de novo na matrícula, eu vou ter o histórico da remoção que eu fiz. E agora um novo registro, ó. Terça 9, quarta e sexta 19, tá? Então é assim que eu gerencio a matrícula do aluno, tá? Matrícula na grade, que é mesmo que horário fixo, tá? Se o seu plano for um plano de turmas, é aqui na aba turmas que você vai gerenciar, tá? O meu não é, mas você vai ter aqui a turma registrada, você vai poder apagar e cadastrar em outra. E é isso, gente. A parte de vendas no Evo é basicamente isso tudo, né? O que eu quero mostrar para vocês agora é um acréscimo, que são ferramentas que vocês podem utilizar para cuidar dos seus clientes e dos seus leads, que são ferramentas de CRM, mas eu gosto de falar aqui porque são diárias para time de consultores, time de vendas, tá? Na verdade, é a tela de segmentação. No menu CRM 2.0, temos aqui a tela de segmentação. O que que essa tela faz? Eu separo clientes em grupos, né? Então, lista de clientes para inúmeras situações. Uma delas é, eu sou consultor, quero ver os meus clientes da minha carteira. Então, eu venho aqui e faço uma lista dessa. Outra coisa que eu posso fazer aqui, além de fazer uma lista, é com os mesmos nomes da lista fazer um disparo em massa. Me comunicar com eles de uma forma única. Eu não ter que entrar em um por um e fazer na unha. Eu consigo fazer em massa por aqui. Então, entrei aqui, automaticamente eu estou no filtro de clientes ativos, tá? Ele vem aqui em cima, que ele já está clicado. Dependendo do caso, o seu pode ter todos os clientes, que aí seriam status de cliente todos, ativos e todos, tá? Ativos e inativos, suspensos. No meu tá só ativos, então ele fica assim, ó. Quando eu clico, ele fica assim, tá? Com o cliente ativo. Ou ativos e todos, ou ativos, não faz diferença. Vai ser só os que estão ativos mesmo. Para ser todos, tem que selecionar tudo. E aí eu vou aqui fazer refinamento no meu filtro. Então, por exemplo, eu consultor, vou procurar aqui, ó, o filtro consultor e vou procurar o meu próprio nome. No caso aqui, ele está carregando, tá? Minha lista tem muitos nomes e ele vai estar carregando, mas eu tenho um consultor que é o meu próprio nome, que eu tenho um usuário com o meu próprio nome, tenho consultor suporte Evo, então eu consigo ir filtrando aqui, ó lá, carregou agora. Então, eu tenho
várias opções, ó. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, puxar suporte Evo. E aí agora a carteira de consultores. Eu tenho só esses dois. Então, o que aí significa que eu, como suporte Evo, só cadastrei dois, tá? Vou mudar aqui para Renato Garcia, por exemplo. Acho que vai ter mais. Então, ó, tenho quatro ativos, mas eu tenho mais inativos, tá? Então, essa é a minha carteira de clientes. Aí, digamos que eu quero consultar da minha carteira de clientes que ainda não assinou o contrato. Contrato assinado, não. Aplicar. Então, eu tenho aqui as pessoas que eu sei que não assinaram o contrato. Então, o que que eu vou fazer aqui para eu guardar, né? Porque eu tenho modelos de segmentação aqui que é só clicar e carrega, e eu tenho os salvos que eu posso salvar. Eu acabei de criar um filtro, eu vou clicar em salvar segmentação e vou dar um nome. Então, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de eh, pendência assinatura minha carteira. Eu estou colocando minha carteira para as pessoas saberem que podem trocar aqui o consultor. Eu poderia colocar aqui consultor Renato. Se eu quiser aqui. Não, esse só eu vou usar, cada um usa o seu, porque esse também pode ser utilizado no disparo automático e em outras coisas, tá? Para que serve isso que eu acabei de fazer? Saí da tela, fui fazer outra coisa, fui viver minha vida. No outro dia, voltei e quero voltar para olhar para isso. Vou lá em CRM segmentação, tá aqui, ó, pendência de assinatura consultor Renato. Pronto, já carreguei de novo a mesma lista do jeito que estava. Não precisei ir lá ficar caçando filtro de novo, tá? E aí, então, é uma forma de salvar a segmentação. Depois de fazer segmentação e salvar, para o que que eu posso fazer aqui? Se você quer exportar um Excel, tem o botão aqui, né? Para exportar Excel. Mas, ó, só vem esses dados, é fraquinho, né? Nome, contato, cadastro, conversão. Aqui nesses risquinhos eu posso pôr mais dados, ó. Posso incluir e-mail celular, posso incluir questão de acesso ao aplicativo, endereço, se tem ou não tem ClassPass, né? Aqui basicamente é o campo ClassPass ID para ver o ID do ClassPass. Tem muita coisa, CPF, e-mail, tal, praticamente todos os dados possíveis de se ter no perfil do cliente e condições variadas dele. Eu posso acrescentar, vão ser novas colunas, e eu posso fazer disparo em massa. Selecionei a galera do filtro, clique em enviar mensagem, tá aqui, ó. Aqueles mesmos disparos que a gente viu no perfil do cliente, da oportunidade, no caso do cliente, está na aba relacionamento, tá? Eu não falei disso. Eu tenho aqui e-mail, ligação, SMS, notificação, que é o sininho, e push. Push é notificação no aplicativo do aluno, tá? Então, esse sim é no app. E aí, o que eu escrevi aqui vai para todo mundo do grupo, todos os selecionados ali, ó. Que eu escrevi igual nós vimos no perfil do cliente, tá? E eu tô na segmentação de clientes, tá? Dá para fazer a mesma coisa com oportunidades, diferença que não vai ter a questão do push, porque oportunidade não acessa o aplicativo do aluno, tá? E aí, por exemplo, no caso da oportunidade, coisas que a gente falou hoje, tá? Quero levantar minha lista de leads que estão frios, tá? Temperatura frio, e que esqueci o nome do campo, gente. Passo atual foi cadastro, tá? Aí aqui, a minha base está com erro nessa tela, então não é de hoje que ela não puxa, mas aqui estaria todo mundo nisso aqui. Aí o que que eu faço? Comunicação em massa, puxo a lista para falar com os meus clientes, posso acrescentar o filtro de consultor para ver só os meus mesmo, ou fazer pelo negócio todo. E aí aqui então a listagem e disparos manuais em massa, tá? Isso ajuda muito no dia a dia do consultor. E tem aniversário, dia e mês de aniversário, tem você pode escolher o contrato ativo para você segmentar por tipos de plano, para trabalhar com grupos mais específicos e tudo mais, tá? É, a Bianca perguntou: o CRM temos que ter um celular para conectar? Depende. É, todos os disparos que vocês estão vendo nas minhas telas, que ele está falando, não, porque é pelo sistema, né? Então o sistema faz, por exemplo. Deixa eu voltar aqui, ó. Disparo de e-mail, disparo de ligação, de SMS, notificação, push, você não precisa estar com o celular na mão para fazer. Você faz tudo pela tela do Evo sem problema. O único caso que precisa de providência, que a minha nem tem, por isso que não está aqui, é o WhatsApp. Então você tem que integrar o Chat Pro para conseguir usar o WhatsApp no CRM do Evo, tá?
Então, vai ser um número real que você vai fazer o procedimento de ativação com eles. Depois de integrado, é pela plataforma. Também não vai precisar do celular na mão para fazer, tá? Então, precisa ter o número de WhatsApp em um celular para funcionar com o Chat Pro e com a integração toda, mas não precisa estar com ele na mão na hora de usar, na hora de configurar, na hora de disparar, tá? Espero que tenha esclarecido a dúvida, Bianca. Me fala aí se não ficou claro que eu me explicar melhor, dependendo do caso que eu esclareço, tá? Então, gente, o que eu tinha para falar com vocês do processo de vendas completo era isso, tá? Espero ter trazido esclarecimentos para todo mundo, ter ajudado. Imagino que tenha pessoas aqui no grupo que já fizeram o processo de implantação ou estão no final dele, e alguns que são novos, que nem chegaram ainda a fazer validação, né? Eu, pelo menos, chamei alguns clientes meus que ainda estão nessa etapa para agilizar o processo. Tudo que vocês viram é possível no sistema de todos vocês. O que vai mudar de um para o outro é a lista de planos, é como eles vão se comportar, basicamente configuração, tá? E vocês vão poder basicamente fazer isso tudo lá. Nós vamos disponibilizar a gravação, já vi que a Bianca perguntou também. Essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube oficial do Evo, tá? Pelo que o time de marketing passou pra gente. E aí a gente pretende mandar para todo mundo que está recebendo comunicação sobre a webinar também. A gente está disparando e-mails e vai começar também a comunicar o WhatsApp sobre as lives, né? Então já vai ter lá e quando tiverem disponibilizado o link, vocês podem pedir para os agentes de atendimento que você falar, que a gente pega a gravação e disponibiliza para vocês, tá? É, Em relação aos próximos temas, no sábado a gente repete esse tema aqui de hoje, das 10 ao meio-dia, tá? Então, se vocês quiserem vir de novo, ou chamar alguém da equipe, algum colega para vir, sábado das 10 ao meio-dia teremos de novo esse mesmo tema. Eu vou até pegar o link e mandar para vocês aqui, que é um link diferente, tá? O link que vocês usaram hoje para entrar é de toda quarta-feira, então guardem ele para vocês entrarem nas próximas quartas. E o que eu estou mandando no chat agora é o de sábado. Então guardem ele para entrar aos sábados, tá? Em relação aos temas, deixa eu só pegar aqui. Na semana que vem, quarta e sábado que vem, nós vamos falar da grade, tá? Então, eu basicamente vou mostrar como configurar e operar a grade, tá? E se der tempo, falo da agenda também. Eu pretendo falar dos dois. Geralmente dá, é só para ter certeza, tá? É, E aí nisso a gente se encontra então nos próximos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser rever algum detalhe também, aproveitem nosso time de atendimento, seu agente de implantação para revisitar. E a gente se vê no próximo encontro, tá bom? Valeu pela atenção, valeu pela participação, todo mundo aí, e até o próximo encontro. Boa semana, gente. Tchau, tchau.